aqui é a Jéssica e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do que foi o evento Fest Fronteira, do qual eu participei no fim de semana passado, lá na minha terra natal, Bagé, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Então fica aí comigo que depois da vinheta vocês vão conferir um pouco do que eu vi por lá. Alguns dias antes do evento, eu compartilhei aqui no canal, na aba comunidade, o fato de que eu ia participar desse evento como convidado. O evento é organizado pelo Rodrigo Tavares, que é escritor contemporâneo, o autor de Andarilhos, livro sobre o qual eu já falei aqui no canal, mas caso vocês ainda não tenham visto, eu vou deixar o card aqui em cima da resenha que eu fiz pra esse livro já faz um tempão. E o Rodrigo então me convidou pra participar e eu perguntei pra vocês, colocando lá na parte da comunidade, se vocês tinham interesse em ver um pouquinho desse evento, se teriam interesse em assistir um vlog. E foi isso que eu fiz então, depois de ver a resposta positiva de que vocês gostariam sim de acompanhar. O evento aconteceu no sábado, dia 6 de abril, foi a segunda edição do Fest Fronteira e teve 3 mesas de debate, mesas com conversa, assim, né, um tom bastante informal, entre escritores, sempre com a presença de algum escritor ou de mais de um escritor, e pessoas ligadas à literatura, professores, jornalistas, pessoas como eu, que já não sou mais professora, mas tô no meio da literatura, enfim, e contou com um público bem legal, um pessoal que participou ali das nossas conversas, que prestigiou. Lá tem espaço onde ficam algumas mesas e ali o pessoal pode jogar, pode comer e ainda assim fica num ambiente cercado por livros. Se quiser pegar um livro também já pode pegar. A Café e Prosa Livraria é muito legal e é sempre importante incentivar e prestigiar esses espaços de cultura nas nossas cidades, né? Mas enfim, vou tentar falar menos e mostrar mais. Só para deixar registrado, as 3 mesas que aconteceram lá foram Literatura em Debate, em que se falou bastante sobre o que é escrever literatura, se literatura é realidade, o que é realidade, o que é verossimilhança. A segunda mesa foi sobre memórias e criação, e aí se falou do papel da memória na hora de construir um texto literário, como isso interfere, como se trabalha com a memória. Essa foi uma das mesas que eu mais gostei. E a terceira mesa foi aquela da qual eu participei, claro que foi a minha preferida, porque tratou do protagonismo das mulheres na literatura contemporânea. E aí eu estava junto com nada mais, nada menos que Luísa Geiser, que é uma das minhas escritoras preferidas, e deu pra trocar uma ideia legal, então acho que vocês vão gostar de conferir esses trechinhos que eu vou colocar agora. Oi gente, tô aqui então na livraria Café e Prosa, em Bagé, e eu vou tentar mostrar um pouquinho desse evento pra vocês. Vai ser meu primeiro vlog mais espontâneo, espero que eu não fique com vergonha de gravar. Aqui ao fundo já tá acontecendo o evento, já tem escritor falando e acho que vai estar bem legal. A minha fala é um pouquinho mais tarde, mas eu vou tentar dar um gostinho pra vocês de tudo que eu vou encontrar aqui. Espero que vocês me escutem direitinho, mesmo sem microfone. Pode não ser realista, pode ser ótimo, pode ser péssimo. Porque realismo é uma coisa muito específica. Muito específica. O que é realismo? O que é uma literatura realista? A leitura com realismo, com a literatura realista, é aquela literatura que descreve uma história que está dentro das ideias do que seria a realidade de acordo com a civilização ocidental científica a partir do século XIX. Tá? Então, o que é realista do século XIX até o século XX não era na Idade Média, porque a Idade Média não era no... Então, quando nós falamos em realismo, nós estamos falando de uma coisa muito específica. Tá? Por exemplo, a Ilíada não é uma obra realista dentro desse sentido que eu acabei de dizer, porque a partir do século XIX, era da ciência, da civilização mecanicista, secular, não acreditava que os deuses desciam à Terra em... Criei ouvindo as histórias da minha avó sobre Bagé. Certamente os mais velhos aqui transferiram para os seus descendentes as histórias da família, as histórias da cidade, a história de um tempo, de um espaço que lhe é familiar. Ou seja, nós usamos a linguagem
para desafiar a fragilidade da vida. E o que é isso? É memória. A linguagem, a narrativa produz memória. E a memória, não é à toa que, se nós pegarmos os primeiros livros, primeiras narrativas da literatura mundial, quais são esses primeiros relatos? São os relatos de feitos históricos. Claro que é uma ficcionalização, mas são relatos dos feitos históricos numa tentativa de criar um registro sobre algo que está sempre sendo desafiado pela morte ou pelo esquecimento. Como que nós vamos então criar memória? Como que nós vamos desafiar a perenidade da vida, a fragilidade da nossa existência, a fragilidade da nossa memória? Nós vamos criar registros, nós vamos criar textos, nós vamos criar pinturas, nós vamos fazer uma escultura celebrando o passado, nós vamos criar uma música. Ontem mesmo nós conversávamos o quanto o rap é talvez uma das expressões mais importantes contemporâneas, como se tratando o rap como uma crônica da periferia. Bom, boa tarde, obrigado pela organização da mesa. Bom, eu não sou escritor, eu sou só professor. Desculpa pela voz, eu estou bastante gripado com sinusite. Mas eu queria pensar, como professor, o professor não dá resposta nem diz verdade, né? Fazendo link com a mesa anterior. O professor deixa umas perguntas. Então, a partir do que o Vitor e as gurias falaram, eu pensei, quando vocês falavam, e pensei antes de vir para cá, o que eu... Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, porque eu tenho lido basicamente só mulheres. No mês de março ainda lancei assim, um projetinho pessoal meu de ler só escritoras. E aí eu estendi pro bimestre. Então entre março e abril eu tô só lendo mulheres. Um livro que me impactou muito, e eu acabei de ler ele faz pouco tempo, As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez, que é uma escritora argentina. E eu nunca vi nada tão espetacular quanto aquele livro. É um livro preciso, perfeito, redondo. Os contos têm todos os elementos literários que chamam a gente, assim. Então, Mariana Enríquez, eu acho que precisa ser lida, e eu espero que publiquem mais coisas dela, que traduzam mais, né, porque ela tem outras obras, mas enfim, a Mariana Enríquez é sensacional. Então ela foi um destaque desse ano. Ruína e Leveza também, o livro da Júlia Dantas, eu acho excepcional. Eu não sei o que ela está fazendo, se ela está escrevendo outras coisas, mas eu gostaria muito que ela escrevesse muitos outros livros. Jaridia Reis é uma escritora negra brasileira, e ela está fazendo um trabalho muito bonito de resgate da ancestralidade negra. Eu li dela agora há pouco, o Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. É também um livro muito legal de conhecer outras narrativas, outra parte da história que a gente não ouve, né? Por exemplo, ela contrapõe a existência do zumbi dos Palmares, que a gente fala muito do zumbi, mas não fala da Dandara e não fala da Aqualtune, por exemplo, que era a avó do zumbi. A Ana Paula Maia, li recentemente Assim na Terra como Embaixo da Terra. É um baita livro. Ela tem uma literatura assim, muito seca, muito direta, muito crua, e ao mesmo tempo consegue ir em umas profundezas que eu fico apavorada, assim. Escreveu vários livros já, e eu também já quero ler tudo dela. Acho que é sensacional. Helena Ferrante também. Leiam Helena Ferrante, por favor. Helena Ferrante é uma escritora italiana que usa esse nome, mas não aparece em lugar nenhum. Ela não dá entrevistas, ela prefere o anonimato. E existem boatos de que será que é um homem? Será que é um homem que escreve? E eu acho que é impossível um homem escrever o que ela escreve, da perspectiva que ela escreve sobre o ser mulher. Leiam Helena Ferrante também, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do que foi o Fest Fronteira. Agradeço imensamente o Rodrigo Tavares por ter me convidado para participar dessa mesa. Foi uma das melhores coisas que já me aconteceu por causa desse canal aqui, e eu fiquei muito feliz de poder fazer parte, falar coisas que eu já falo aqui no canal, mas que não necessariamente todas as pessoas tenham acesso. Então falar para um outro tipo de público sobre a importância do protagonismo das mulheres, sobre a importância de se ler mais mulheres, é fundamental. E daí é que vem toda a minha alegria de estar
estar lá, de ter estado lá junto com tanta gente massa, com pessoas que eu conheço já há algum tempo e com outras que eu conheci lá no evento, ver escritores contemporâneos falando, isso é sempre legal. Ver os livros ali expostos e ver que as pessoas estavam procurando saber mais sobre aqueles escritores. Eventos culturais são as melhores coisas que podem acontecer e é com muita satisfação que eu vejo isso acontecendo agora na minha terra natal lá, que é assim, uma cidade menor, uma cidade que não tem tanto movimento cultural como cidades grandes, como metrópoles, e ver o pessoal engajado em espalhar a cultura. Não tem preço isso. Em tempos tão sombrios, em tempos em que a gente não consegue dialogar com o outro, em que o fato de estudar já não está sendo mais tão valorizado, ir na contramão e trazer isso à tona é muito importante e a gente precisa fazer esse movimento sim. Fica então o convite para quem for de Bagé ou para quem estiver passando por Bagé conhecer a Café e Prosa Livraria. Fica um convite também para que todo mundo leia mais mulheres. Esse convite eu vou deixar sempre aqui no canal. E que conheçam também esses escritores que eu encontrei lá, como o Vitor Neck, como a Fernanda Matzenbacher, como a Luísa Casanova. Outros escritores já são mais conhecidos, né? Então eu tô citando esses, mas enfim, conheçam os escritores contemporâneos, valorizem a literatura que está sendo produzida agora. Isso faz toda a diferença para que esses escritores sigam produzindo e sigam publicando os seus livros, para que a literatura nunca pare de crescer. Está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.